Sim, de previsão do tempo e sim uma entrevista com o Ricardo Renck. Vamos então às informações da previsão do tempo para esta sexta-feira. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Bem, hoje o nosso contato não é um boletim. Normalmente quando tem essa trilha aí tem a abertura, né? Essa vinheta tem essa abertura, tem a abertura e o Ricardo entra direto já com a previsão do dia, das próximas horas, dos próximos dias também, com um boletim mais conciso, né? Para a gente poder inserir na programação. Hoje eu solicitei a ele uma entrevista para a gente ampliar um pouco mais as informações com relação à questão climática. Mas, claro, vamos começar com a previsão, efetivamente. Ricardo, o que você pode nos prever aí para esta sexta, para o sábado, para o final de semana, enfim, para as próximas horas, os próximos dias, aqui em Tupã e na região? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Realmente tem uma condição aí de instabilidades na região. Tem uma expectativa de que tenha, principalmente da tarde para a noite e madrugada, instabilidades, até com chance de alguns temporais na região. A gente não descarta aí algumas rajadas ocasionais de intensidade moderada forte em pontos localizados, assim como trovoadas e até algum granizo não dá para descartar, porque as instabilidades vão ter um deslocamento de norte para sul, né? Então, quando tem esse tipo de característica, essa condição geralmente tem que ser levada em consideração, até porque os modelos também indicam, né? E hoje a temperatura máxima não deve passar dos 20 graus. Amanhã, então, um tempo mais instável na madrugada e ao longo do dia se espera o afastamento dessas instabilidades, tá? Então, deve ter alguma abertura de sol. A temperatura também não oscila muito, fica entre 13 e 17 graus. No domingo, tem uma previsão de sol e variação de nuvens, mas no momento a gente não está desconsiderando a possibilidade de algumas instabilidades localizadas, aí, com algumas pancadas de chuva da tarde para a noite. Tem modelos que não indicam, enquanto tem outros que indicam, e se pegar a média de todos os modelos, que a gente chama de ensemble, tem uma condição que a gente não pode desconsiderar, tá? E aí, se empurrar um pouquinho mais para frente, né, a gente vai ter aí um retorno de um tempo bem mais instável na semana que vem. Então, já na segunda-feira começa a avançar pela metade sul do estado aí, uma frente fria, e a gente vai ter temporais, tudo de novo, chuva, vento, raio, granizo. E em Tupanciretã e região deve chegar mais, ou se aproximar no fim da segunda, e deixando o tempo, e aí no fim de segunda pode ter algum temporal já na região, mas principalmente terça e quarta-feira deve ser bastante instável, com expectativa aí de chuva e temporais. Como é um cenário um pouco mais para frente, a gente ainda tem que ir acompanhando para ver se os modelos estão persistindo. Só que, por exemplo, aqui na nossa região a gente teve muita chuva ontem, até te comentei ontem na nossa conversa informal, e foi até mais complicado do que estava quando eu conversei contigo de manhã cedo ontem, e tem lugares aqui que passou de 150 milímetros, e claro, tem toda aquela efeito cascata, né, principalmente tudo que aconteceu essa semana em outros setores do estado, né, foram bem mais impactados. Então, isso gera muita preocupação e o atendimento aos clientes, a população também fica mais ansiosa, né? Com razão, porque sempre tem que se levar em consideração os avisos meteorológicos, né? Mas, realmente, esse novo cenário aí para algumas regiões que já vem sofrendo com excesso de chuva, com cheias de rios, arroios, é algo que preocupa no momento. Sim, sem dúvida. Ricardo, nós tivemos aqui em Tupã ontem, hoje o pessoal estava somando aqui pela nossa estação meteorológica do INMET, do dia 1º até hoje, 200 milímetros de chuva foram acumulados aqui para nós. A gente sabe que naquela região que mais foi impactada, que nós estávamos comentando, que é a região ali de Encantado, né, de Mussum, de Roca Salles, né, a região que o rio Taquari passa, eles tiveram tragédias ali com perdas de vidas e também muita perda material. Aquilo que aconteceu naquela região lá, eu sei que não é uma região que você tem olhos, vocês normalmente não atuam naquela região lá, mas com certeza pelo impacto que isso teve, vocês devem ter ficado até curiosos para acompanhar. O que aconteceu ali, que, na sua visão, Ricardo, que causou essa tragédia toda, inclusive com dezenas de mortos?
realmente foi um efeito cascata, assim, porque o que acontece, essa região do Vale do Taquari, ele é alimentado por vários rios, né? Então, o grande problema é que deu muita chuva, e se falando de totais estimados, assim, eu não tenho os dados da parte das nascentes dos rios que compõem toda essa estrutura, né? Mas se fala aí de mais de 300 milímetros, né? Então, foi muita chuva em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso alimentou toda essa quantidade de água descendo morro abaixo, né? Então, realmente foi algo excepcional. Algumas regiões ali ainda está se calculando, principalmente a parte hidrológica. E desculpa, eu estou trabalhando de casa hoje, então a câmera está meio, eu fico Não, para mas um tá bem. lado, para o outro. Hum. E aí a questão de alguns lugares ali se pensa, a partir de dados preliminares, que possa ter sido algo histórico mesmo. No mínimo, aí, algo que não se via em algumas regiões desde a década de 40. Então, se a gente parar para pensar, tem regiões, e tem pessoas que realmente nunca tinham visto isso, né? Poderia ter aí mais de 80 anos para talvez ter visto algo lá em 1941, algo do tipo. Então, realmente é algo que preocupa, por quê? Porque não foi um evento isolado dentro de um período de estiagem, por exemplo. Não, a gente vem, desculpa que estão com obra aqui Assim, também, não te então preocupa das obras. é a lei de Murphy, né? É sempre assim, de ontem para hoje tá complicado. E, e aí, assim, o que preocupa é aquele cenário que a gente já tinha conversado anteriormente, né? Com a previsão do El Niño, e realmente se confirmou, e o El Niño já dá para... A gente já está cravando aqui que ele é um El Niño forte, tá? Agora a questão é se ele vai intensificar mais a ponto de ser um super El Niño, isso ainda tem que ir acompanhando, mas o andar da carruagem, as medições mostram que realmente ele é um El Niño forte, e todo El Niño forte, se a gente for olhar os históricos passados, que a gente viu nesse setor do Rio Grande do Sul, a gente também viu em outras regiões do estado. Então, o cenário não é bom a nível de estado, a gente passou de três períodos aí de primavera, verão, de estiagem, agora a gente pulou exatamente para o efeito, para o padrão exatamente ao contrário, né? Então, um sofrimento ainda pior, porque realmente enchentes e enxurradas relâmpago, elas muitas vezes pegam desprevenidos, né? E realmente acho que pelo que eu vi assim, de estudos, é o tipo de morte mais frequente diante de cenários de desastres meteorológicos, né? As enchentes relâmpagos, as enxurradas que pegam desprevenido. Eu, particularmente, quando eu morava em Camaquã, na adolescência, vivenciei isso em 5 minutos, foi por pouco que a gente não morreu, né? Então, quem vivencia isso entende. Até hoje eu sou meteorologista por causa daquele evento que Daquele estádio. aconteceu no fim de 95, que me despertou a curiosidade de entender por que aquilo aconteceu, né? Uhum. Então, assim, fugir um pouco do assunto, mas o que preocupa é que vai vir mais chuva semana que vem, e vai vir mais chuva em outubro, novembro. Então, assim, em alguns casos não vai dar nem tempo dos rios e arroios, riachos, eles baixarem do nível de normalidade, vai vir mais chuva, né? Então, o que preocupa não só para essas regiões, por exemplo, a nossa região aqui do sul, com toda a chuva que deu ontem, deu vários problemas na cidade, no entorno, Pedro Osório, Rio Grande, não foi nada trágico, mas agora vem mais chuva em cima daqueles rios e arroios que já estão, em alguns lugares, até transbordando. Então, isso que preocupa, principalmente para aquelas regiões onde tem pessoas mais vulneráveis em áreas próximas de rios. Sim. Ricardo, tem um termo que estão usando agora e que eu não tinha costume de ouvir, que é o chamado ciclone extratropical. Nós já tivemos dois eventos agora, denominados assim pela imprensa, que nos atingiu agora no mês de julho, se não me falha a memória, e agora também esse que me parece que foi com uma intensidade até maior.
Sempre existiu isso ou isso é uma coisa que agora tem, que o clima mudou e criou e que temos agora? O ciclone extratropical, ele sempre existiu. Então, quando tu pensa, você já deve ter ouvido há muitos e muitos anos sobre a frente fria, né? Uhum. Então, sempre associado a uma frente fria, tu tem um ciclone extratropical. É certo. A diferença é onde ele vai estar posicionado. Então, quando tu tem, por exemplo, uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, provavelmente tu vai ter um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, na costa ou no mar. Então, tu tem casos em que realmente tu tem um ciclone extratropical, a região de baixa pressão, que a gente chama, se formando, se desenvolvendo sobre o estado, sobre o continente, avançando para a região do mar. Mas os ciclones extratropicais, eles sempre atuaram na nossa região. Tem vários e vários eventos em que, principalmente essa nossa faixa aqui, né, faixa leste, desde o sul aqui até o nordeste do Rio Grande do Sul, pegando toda a faixa leste de Santa Catarina, eles sempre, nordeste do Rio Grande do Sul, né, sempre atuaram, né, e geralmente as duas formas que ele mais impacta em excesso de chuva, né, que traz muita chuva em pouco tempo, e muito vento. Então, por exemplo, a gente teve 2 eventos agora no inverno, um impactou muito com excesso de chuva, né, deu muitos estragos na parte da região metropolitana, muitas perdas. Depois teve um outro seguinte agora, 13 de julho, que esse eu me assustei, eu moro aqui há um bom tempo, nunca tinha visto algo tão forte. Aquele barulho de vento assim que lembra os vídeos de furacão lá nos Estados Unidos, né? Então foi com ventos bem, em torno de 140, 150 em Rio Grande, algo realmente, a gente até fez vários laudos e relatórios sobre isso. Mas eles sempre existiram, a questão é se a frequência com que eles estão acontecendo está aumentando, né? Com certeza tu tem toda uma relação do fenômeno El Niño com a atuação desses sistemas, então isso tem que ser levado em consideração. O que é raro de acontecer é que, assim, só para fechar, um ciclone, ele pode ter 3 tipos. O extratropical, que é o mais comum, é o comum da nossa região, a região extratropical. Tu tem o ciclone tropical, que é o ciclone que se forma nos trópicos, que ele tem o nome de furacão. Então, o ciclone tropical é igual a furacão, tá? Ou igual a tufão, se for lá na região na região da Austrália eles chamam de ciclone só, tá? Então, o ciclone tropical é igual a furacão. No Brasil, a gente tem um único registro de ciclone tropical, que foi o furacão Catarina, lá em 2004. Esse é o único que atingiu Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse sim é raro. Um dia que tem um furacão chegando no Rio Grande do Sul, ou é fake news, ou é uma mentira, né? Ou é para realmente se preocupar. E aí tem, volta e meia, acontece, não é toda hora, mas 1 ou 2 por ano, depende. Agora começou a ter esse controle melhor da ocorrência dos fenômenos, que é o ciclone subtropical, que é um ciclone que ele tem parte características de extratropical e parte características de tropical. Então, quando tu olha algumas configurações dele, ele tem a característica de extratropical e outras de tropical. Então, ele não é nem furacão e nem um ciclone extratropical. Ele acontece, a gente já teve, e ele recebe um nome, tá? Então, toda uma lista foi definida, principalmente a Marinha que controla isso, depois de um ciclone, de um quase furacão que era lá em 2010, se eu não me engano, que era o tempestade tropical Anita. Inclusive, nós, meteorologistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, como não tinha ninguém que desse um nome para o sistema, né? E como tinha acontecido 6 anos antes o furacão Catarina, e o governo não estava nem aí, assim, não estava dando muita bola, e aquele sistema ele estava tendo a característica de furacão e vindo para o sul, para chamar a atenção, todo mundo se reuniu e deu o nome de tempestade tropical Anita, que era o estágio que quase faltava. Se o vento fosse um pouquinho mais forte, a gente poderia dizer que ele foi um furacão, mas ele era um ciclone tropical, esse Anita. E aí, a partir daí, a Marinha começou a dar nomes, né? Então, hoje, provavelmente, tu vai ouvir em algum momento
uma nomeação, o ciclone subtropical com nome tal, né? Deve ter ouvido aí anos anteriores. Então, nesse caso, esses são menos frequentes de acontecer. O tropical é raríssimo, e o extratropical, esse que a gente tem visto nos últimos, somente esses 2 últimos eventos, né? 3 eventos, esse é mais frequente na região. A diferença é que realmente ele está impactando bastante o nosso estado. A imprensa está divulgando já há alguns dias, alguns comentaristas e alguns repórteres, botando entre aspas, novo normal. Poderíamos já classificar de uma mudança climática no Rio Grande do Sul bem acentuada, poderíamos chamar de um novo normal que está acontecendo, Ricardo? Não, eu sou mais pé no chão nesse sentido. Assim. Por quê? Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Os fenômenos El Niño e Laninha, eles sempre aconteceram, tá? O fenômeno El Niño, nos recentes que a gente teve aí, 82, lá no ano de 82, 83, 96, 97, 98, agora mais recente, na última década, eles também trouxeram grandes impactos que já semelhantes a esses que a gente está vivenciando. O Laninha também já trouxe sérios impactos para a nossa região e para outros lugares do mundo. Então, assim, ciclones extratropicais, eles sempre existiram. Então, o que está acontecendo? A gente realmente está vendo mudanças significativas a nível mundial, né? Agora, assim, dizer que o novo normal, por exemplo, é que toda hora vai dar um ciclone extratropical e vai causar sempre tragédia, eu não concordo, né? Porque os ciclones extratropicais, eles sempre existiram. A diferença é que, por exemplo, no período dos últimos anos, né, que tinha estiagem, o que acontecia? Esses ciclones extratropicais, eles não estavam atuando junto da nossa região, volta e meia atuavam, mas não com muita intensidade, mas sempre passando pelo oceano, né? Porque a configuração da atmosfera não permitia a atuação deles sobre a região. O que está, na verdade, acontecendo de destaque no momento, e é aquilo que a gente já tinha ressaltado antes, é a atuação do fenômeno El Niño. Ele realmente, digamos assim, não é que ele seja o culpado de tudo, mas ele é o que está sendo o ator principal em toda essa situação que a gente está vivenciando. Claro, tu tem configurações de águas aquecidas em outras regiões, tem muitos fatores, mas o que está comandando aí é a situação que está lá no Oceano Pacífico, aquecimento das águas, mudando a circulação dos ventos. Então, assim, se tu for começar a olhar para trás eventos de El Niño forte, que é o que a gente está tendo agora, tu vai ver uma correlação muito grande. Até o nosso colega, o Guilherme, que ele fez um mestrado dessa correlação de El Niño com a chuva, tu vai ver que realmente tu tem esses excessos de chuva no nosso estado, no sul do Brasil, em anos de El Niño forte. Não quer dizer que todo El Niño vai dar isso, porque a gente já também teve casos, te lembra, não faz muito tempo que a gente teve um El Niño fraco e deu estiagem. Então, assim, eu estou falando nesse padrão de El Niño que passa do moderado para a intensidade forte, né? Sim. Então, esse aquecimento que você fala em outras regiões seria um aquecimento, porque normalmente o El Niño não, ele nasce do aquecimento das águas do Pacífico, na costa do Chile, ali entre o Chile e a Austrália. Mas tem alguns meteorologistas comentando de que há um aquecimento anormal no Atlântico, aqui na nossa região próxima ao Rio Grande do Sul, próxima ao Uruguai. A temperatura do Atlântico seria o outro local que tu falou também, que seriam outros locais de aquecimento que também estão se somando ao El Niño, é isso? Nesse caso, se for pegar os dados aqui das últimas anomalias, tu vê que tem uma anomalia positiva, ou seja, águas mais aquecidas, mas nem se compara ao aquecimento, por exemplo, que tu tem. For pegar, assim, tem áreas divididas no Pacífico. Eu falo do Pacífico, que é tão longe da gente, mas é o que ferra, nesse caso, acaba ferrando o mundo todo, né? Vários lugares do mundo, né? Mas ele é dividido em 4 áreas, que eles
justamente o órgão dos Estados Unidos que nomeou, né? Ninho 4, Ninho 3.4, Ninho 3 e Ninho 1+2. O Ninho 1+2 é uma areazinha bem perto do continente. Essa área, ela, por exemplo, se vai olhar, as temperaturas passam dos 3 graus. E se tu vai olhar o Ninho 3.4, que é o que para nós chama mais atenção e tem assim uma correlação mais direta, já está em 1.6. Tá? Então, acima de 1.5 já é forte. E ele está assim, com esse padrão, já chegou a estar 1.7. Então, assim, lá que realmente, se tu olhar o mapa de temperatura do oceano, tu vai ver, assim, vai ressaltar aos olhos o que está acontecendo no Oceano Pacífico tropical. E ali, o que acontece? Ao ter toda essa configuração, ele altera o padrão dos ventos. Já expliquei isso, acho que em outros momentos, né? Isso. E para nós, no final de tudo isso, dá excesso de chuva. Né? Então, assim como no Laninha, por exemplo, forte, no final das contas, dá pouca chuva. Não quer dizer que todo período de um evento de Laninha, por exemplo, não vai ter chuva. Não, a gente já teve vários episódios de chuva extrema em curto período de tempo dentro de uma estiagem. No fenômeno El Niño, não quer dizer que vai chover todos os dias até dezembro. Não, vai ter períodos de estiagem. Esse momento realmente esse setembro é um período que já vinha se mostrando como um período de chuva acima do normal aí. E o meu ponto de vista, o culpado principal é o Niño. Claro, tem muitos estudos sendo feitos tentando entender o aquecimento do planeta relacionado com o fenômeno El Niño e a interação com o oceano e assim por diante. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, de não botar já definitivo, é por causa disso e vai ser assim. Porque às vezes até, se for parar para pensar, eventos dentro de um mesmo dia acabam não tendo a gente não tem o poder de conhecer assim, exatamente o quanto vai dar num local de chuva no mesmo dia. Né? Então, às vezes, por exemplo, assim, por mais que se tenha tido todos esses alertas extremos de chuva muito intensa para a região, por exemplo, aí que foi afetada do Vale do Taquari, nem na pior possibilidade da cabeça de todo mundo que trabalha, tanto na meteorologia, defesa civil, imaginava um cenário daqueles, nem mesmo as pessoas que lá moravam, né? Então, será que a recorrência disso vai ser mais frequente? Eu acredito que sim. A tendência tem mostrado que aquilo que levava mais tempo para acontecer acaba voltando a acontecer num período menor. Isso eu concordo. Nesse sentido de novo normal, eu acho que o normal que a gente tinha, com certeza, na década de 50, não é o normal que a gente tinha hoje. Por isso que quando a gente reúne todos os dados meteorológicos, antigamente existia somente uma série meteorológica, que a gente chama, que era a base de dados do período de 60 a 90, de 1960 a 1990. Então, aquele eram os dados climáticos, onde se fazia todas as médias e sabia, por Sertã chove tanto, Santa Maria tanto, tem tanto de temperatura. Só que quando tu ia olhar, comparar o normal daquele período com o que estava acontecendo, sempre via a diferença. Mas está mais quente, está chovendo mais que o normal. Aí começou a se fazer sempre uma atualização dessas normais. Né? Então, a última agora já é bem mais recente, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, tu vai ver lá, se tu entrar no site do Instituto Nacional de Meteorologia, tu vai ter a normal de 30 a 60, depois, se eu não me engano, tu vai ter de 60 a 90, tu vai ter de 70 a 2000, depois acho que tu tem de 80 a 2010. Tu tem várias normais, e tu vai vendo esse padrão, as temperaturas acabando subindo nas cidades, porque também tem todo um efeito de construção. Antigamente era campo, pouca mais vegetação, hoje é muito concreto. Tu começa a ter algumas alterações. Aquela região chovia bastante, hoje já não chove, porque isso é muito complexo, né? Tu tem regiões que tu altera muito o clima local, o microclima, que a gente chama, muitas vezes afeta as regiões de periferia, por exemplo, na região de São Paulo.
mas aquilo não é uma culpa, a gente não pode botar a culpa de uma coisa mundial, porque também é local, mas várias culpas locais no todo talvez esteja aí impactando, mas isso precisa de estudos, análises. Então, no momento, assim, o que eu vejo como responsável principal disso tudo, assim, que favorece também essa intensificação desses fenômenos mais extremos é o fenômeno El Niño. Muito bem. Ricardo, quero agradecer a sua gentileza de hoje não só trazer um boletim, como você diariamente traz, de segunda a sábado, todos os dias aqui na Tupã, mas também nos conceder essa entrevista na condição de meteorologista da Atmosfera Meteorologia, nos facilitando um pouco para a gente conseguir entender o que aconteceu e também já estar preparado para um amanhã, para os próximos dias aí. Mas, novamente, Ricardo, muito obrigado pela sua gentileza. Há um hábito aqui na entrevista, sempre eu deixo o microfone à disposição se você gostaria de ressaltar mais algum detalhe. Se não, as suas despedidas, porque ao meio-dia a gente lhe ouve aqui no Jornal Fala Tupã, estaremos lhe aguardando, e amanhã também no Variedades, enfim, com os boletins. Obrigado pela sua gentileza e o microfone fica à sua disposição para algo mais que queira colocar na nossa audiência, Ricardo. Não, eu só gostaria de ressaltar, assim, a importância da meteorologia, né, no sentido de que hoje, 10, 11 anos atrás, era bem diferente, não que não tinha um bom acesso à previsão, mas hoje tu tem muito mais facilidade no acesso da previsão por smartphone de vários aplicativos, né? Mas, às vezes, é importante não somente se basear no que o teu celular está mostrando, por exemplo, mas também ficar atento, por exemplo, às recomendações da Defesa Civil, dar valor, mesmo que seja um alerta, assim, puxa, hoje a Defesa Civil está alertando por uma chuva forte. Ah, mas na última vez não foi, então não vou acreditar. Não, fica sempre atento, porque tem situações, hoje em dia, eu até tenho no meu celular instalado, eu só não sei o passo a passo, assim, mas aí seria interessante, né? Cadastrar a tua região para receber o SMS de alerta. Então, tem vezes que a gente vê que está acontecendo e recebe o alerta, tem vezes que a gente recebe o alerta, mas não é aquilo tudo, e tem vezes que se confirma. Então, mas é importante, porque às vezes tu está lá com o teu celular, ele toca, tu olha, puxa, a Defesa Civil alertou para chuvas intensas, alguma coisa está acontecendo, peraí, vou me antenar, vou procurar saber o que é. Porque isso pode fazer uma grande diferença, né? Claro, tem eventos excepcionais, como aquele que aconteceu aí essa semana, que foge da realidade comum, né, que a gente tem. Mas, assim, sempre valorizar, porque tem mesmo nos Estados Unidos, que é a referência para nós, da parte meteorológica, eles fazem muitos alertas de curto prazo de tornado, por exemplo, mas muitos não, de fato, se confirmam. Mas é porque existia aquela condição para aquele fenômeno acontecer, só que muitas vidas já foram salvas por isso. Né? Então, sempre estar atento aos alertas meteorológicos, né? Então, assim, e lembrar que a meteorologia, a área da previsão, ela não por mais que seja uma ciência exata, ela não é 100% exata, ela é uma previsão. Então, assim, como tem um prognóstico do mercado financeiro, conforme tudo que está acontecendo, a previsão é que o dólar no mês que vem vai chegar a tanto, mas tem várias variáveis que acontecem que às vezes podem mudar aquele prognóstico. A previsão do tempo é a mesma coisa. Mas sempre leva em consideração que cada dia mais a gente tem informações boas que ajudam a fazer a previsão. E, inclusive a Defesa Civil está acompanhando, então valorizar nesse sentido de estar sempre atento ao que a Defesa Civil tem para nos passar, tá bom? Sem dúvida. Obrigado, hein? Nada, eu que agradeço, sem dúvida, um recado muito importante. Aliás, eu tenho no meu celular também, está cadastrado, eu recebo, como você falou, essas informações, e depois a gente vai revisar aqui, mas tem um número lá que você cadastra ali no celular, tem um SMS que você começa a receber, a gente vai reforçar isso. Novamente, Ricardo, um forte abraço e até daqui a pouco, então. Até mais, tchau, bom dia. Igualmente, 10h22, Ricardo Renck, da Atmosfera Meteorologia. Hoje não um boletim, e sim uma entrevista trazendo mais informações para você com relação à previsão do tempo aqui para a nossa região, lá desde a Atmosfera Meteorologia. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo.